Por que você ainda não faz parte de um pequeno grupo? Que final de semana extraordinário nós temos vivido aqui, sexta-feira, com a noite dos voluntários, luz, cameração. Sábado pela manhã, aqueles que são jovens há mais tempo, 60 a mais, né, uma turma de 30, 40 saíram daqui para um passeio. Foi uma manhã, uma tarde muito especial. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração muito abençoada, uma manhã de gratidão a Deus. Estamos hoje encerrando o mês de novembro, o mês onde falamos das conexões de um discípulo. Gratos a Deus pelo que Deus tem feito. Porque 2025 é o ano do discipulado. E nós conversamos sobre diversas temáticas da vida de um discípulo e todas elas estão ligadas a um tipo de conexão. Ou a sua conexão com Deus, ou a sua conexão com as pessoas, ou a sua conexão consigo mesmo. E novembro, o mês de novembro, nós temos dedicado nessa última série de mensagens do ano, antes de celebrarmos o Natal a partir do domingo que vem, a conversar sobre as conexões do discípulo. Porque a nossa igreja, ou a visão da nossa igreja, é ser uma igreja de gente parecida com Jesus. E se tem uma coisa que Jesus gostava, era de gente. E olha que na época dele não tinha ar-condicionado. Você já imaginou? Nós estamos na esperança de domingo que vem ter ar-condicionado funcionando aqui, amém? Aleluia. Jesus não tinha essa expectativa. Era no sol a pino, era num calor terrível, mas ele gostava de gente, estava sempre cercado de gente. Ele se conectava com as pessoas, ele acolhia as pessoas, mas mais do que isso, Jesus sempre transformava a vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração de uma forma muito objetiva e breve. Eu sei que está calor, eu sei que está quente, mas eu quero pedir a sua atenção. Você que está aqui, você que está no campus online aí no ar-condicionado, Jesus te abençoe, inveja é pecado, mas nós estamos. Mas Deus te abençoe, mas domingo que vem nós vamos estar melhor que você, porque vai estar gelado aqui, se você não vier você vai perder. Mas eu quero ser muito objetivo aqui e captar a sua atenção, você que está aqui com a gente. Que bom te ver, viu, Anderson? Glória a Deus, cara. Depois da cirurgia, eu estava na dúvida, eu falei, é ele mesmo, o óculos não está ajudando. Depois de uma cirurgia tão grave, que legal, Deus te abençoe. Muito especial ver você aqui nessa noite, muito especial. Eu quero conversar com você sobre conexões que transformam. Porque Jesus, ele gostava de gente, ele se conectava com pessoas, ele acolhia as pessoas, mas o que Jesus mais fazia e continua a fazer era transformar a vida das pessoas. Então nessa noite eu quero conversar com você, quero ministrar o seu coração sobre conexões que transformam, e para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Eu quero ler com você os versos de 26 a 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. Porque nós não temos a menor dúvida de que toda conexão com Cristo, toda conexão com o corpo de Cristo, ela sempre vai gerar transformação. Toda vez que você se conecta com Cristo, toda vez que você se conecta com o corpo de Cristo, isso vai gerar transformação na sua vida. Isso vai gerar transformação na vida de alguém. E foi isso que aconteceu nessa passagem registrada por Lucas, o livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 6, que narra um encontro entre Filipe, um discípulo de Jesus, e um eunuco etíope, que nós não sabemos o nome, não sabemos muita coisa, mas alguém que queria conhecer a Deus, alguém que estava em busca de Deus, alguém que queria uma conexão com Deus. E diz o texto em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26, que um anjo do Senhor disse para Filipe: vá ao sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim ele convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco então perguntou para o Filipe: ei,
diga-me por favor, de quem o profeta Isaías está falando? De si mesmo, ou de si próprio, ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Quanto a Filipe, ele, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Conexões que transformam. Sabe, existem 3 lições preciosas que eu quero dividir e compartilhar com você nessa noite. Se você quer experimentar conexões que transformam, se você que está aqui no espaço de celebração, se você que está aqui no campus online, quer ser um instrumento de conexões que transformam não só a sua vida, mas a vida das pessoas à sua volta. A primeira coisa que esse texto ensina para nós, e ele é um texto que está em um contexto, depois de todo o derramar do Espírito Santo, depois de toda a dispersão da igreja, que começou a ser perseguida e teve que ir por todos os lugares compartilhando a sua fé, não dava mais para ficar em Jerusalém só. Se você acompanha a Escritura, se você já leu a Bíblia, se você lembra da história de Atos dos Apóstolos, a igreja como movimento, ela começa em Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém se reúne ali em Atos capítulo 2, a partir do verso 42, todos os dias eles se reuniam, ali no templo e também nas casas, mas era ali só em Jerusalém, o povo estava por ali, mas em Atos capítulo 8, verso 1, veio uma grande perseguição, e os discípulos têm que se espalhar, eles têm que se espalhar e eles têm que levar o evangelho. E nessa experiência acontece esse encontro de Filipe com esse homem. E esse texto traz para mim e para você 3 princípios muito claros sobre conexões que transformam. E o primeiro deles, eu quero chamar a sua atenção e pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada, é que existem sempre pessoas no caminho ou em caminhos desertos que estão procurando conhecer a Deus. Se você olhar o texto comigo, você vai perceber que a estrada para a qual o Espírito Santo conduz Filipe, ele deixa muito claro dizer que é uma estrada. Qual é a característica dessa estrada? No capítulo 8, verso 26? Deserta. É uma estrada deserta. Sabe, tem muita gente trilhando estradas desertas, espirituais, emocionais e físicas. Tem muita gente que está passando pela sua vida, muita gente que está seguindo hoje e vivendo os dias em desertos da alma, desertos emocionais, desertos espirituais. Sabe, a gente olha para esse texto e percebe que esse homem, nós não sabemos muito, mas o versículo 27 vai dizer que ele tinha uma religião diferente. Ele era um etíope, a sua cultura previa isso. Ele era um eunuco que tinha a ver com os rituais e com as suas convicções. Então era alguém de uma cultura diferente, de uma religião diferente, de algo completamente diferente do que Filipe queria ou do que Filipe pregava. A gente sabe também, o verso 27 vai dizer aí que ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes, ou seja, ele era alguém que tinha uma posição alta, era um oficial de alta patente, era alguém muito bem sucedido. Ou seja, era alguém que tinha uma religião diferente, tinha uma cultura diferente, era alguém bem sucedido, era alguém que aparentemente não tinha grandes problemas. Mas o que chama atenção é o fato de Lucas registrar no versículo 27, algo muito curioso. Ele tinha vindo para Jerusalém. Ele era da onde? Da onde que ele era? Da Etiópia. Ou seja, a Etiópia era uma outra religião, era uma outra cultura, era uma outra... O texto deixa claro que ele estava em busca de algo. Na verdade, eu diria mais, ele estava em busca de alguém, e o texto deixa muito claro, no verso 27, que ele tinha vindo a Jerusalém para quê? Para adorar a Deus. E é interessante que quando Filipe o encontra, o verso 28 diz que ele estava no caminho de volta para casa.
Ou seja, ele já tinha ido a Jerusalém, que era o centro da religião judaica, era o centro do movimento cristão que estava começando ali também. Ele sabia que o Deus dos cristãos estava ali. Muito provavelmente ele não conhecia muita coisa. Alguém de alguma forma tinha dado a ele a escritura, porque ele tinha, e nós lemos o texto de Isaías. Ou seja, era alguém que estava procurando Deus, era alguém que estava querendo conhecer Deus. E o texto diz no verso 28 que mesmo sem entender muito, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, ou seja, era alguém que estava num caminho, numa estrada deserta, meio que sem direção, mas em busca de Deus. Talvez ele tinha ido lá, ele tinha participado de rituais, ele tinha ouvido cerimônias, ele tinha ouvido falar de Deus, talvez tinha ouvido até algumas canções a respeito de Deus. Mas o texto diz que ele volta para casa, meio confuso ainda. Ele volta para casa tentando entender quem era aquele Deus, que canções eram aquelas, o que aquele Deus tinha feito, qual a importância daquele Deus, que diferença aquele Deus poderia fazer na vida dele. Sabe, ele voltava para casa na expectativa de se encontrar com Deus. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, que você precisa lembrar, que você que está no campus online precisa lembrar, é que existem pessoas em caminhos desertos procurando conhecer a Deus e que passam pela sua vida todos os dias. Existem pessoas que estão, apesar do seu sucesso profissional, apesar de serem bem-sucedidos da família, apesar da saúde estar bem, apesar de aparentemente não terem grandes problemas, que têm um vazio dentro de si, procurando Deus. E nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era da tecnologia. Mas às vezes, informação demais é tão problemática quanto informação de menos. É tanta gente falando sobre Deus, é tanta gente cantando sobre Deus, é tanta gente fazendo coisas em nome de Deus, é tanta gente, pasme, até vendendo coisas em nome de Deus, que as pessoas muitas vezes estão em estradas desertas, em caminhos desertos, procurando conhecer a Deus. Sabe, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem são as pessoas que todos os dias passam pelo seu caminho e estão à procura de Deus? Você já parou para pensar em pessoas com quem você convive no trabalho, na família, no condomínio, na escola, na vizinhança, talvez na padaria onde você compra todos os dias, com quem você joga bola, com quem você tem encontros? Quem são as pessoas que talvez estejam passando e todos os dias, como esse homem, voltando para casa, na expectativa de se encontrar com Deus, vivendo as suas vidas? Eles ouvem de Deus, eles falam de Deus, talvez eles até saibam que você conhece esse Deus, mas elas continuam sem resposta, continuam sem direção. Talvez você possa, nesse exato momento, se lembrar de algumas dessas pessoas, que talvez até te perguntaram: você é cristão? Você vai na igreja? Eu vi você com uma camisa de crente. Eu vi que você vai na igreja lá tal, na IBG. Eu vi você cantando algumas coisas. Talvez você não tenha se percebido. Talvez você não tenha se dado conta. Talvez sejam homens, mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que estão passando, vivendo caminhos desertos e passando ao seu lado, buscando conhecer a Deus. A pergunta é: o que você tem feito? O que você tem feito? Você tem se conectado com essas pessoas? Você tem se interessado por essas pessoas? Você já parou para pensar que esses homens e essas mulheres sejam como aquele eunuco etíope que passou pelo caminho, que passou pela vida de Filipe, e que se ele não fizesse nada, talvez nunca tivesse um encontro pessoal com Deus? Ei, você já parou para pensar que essas pessoas que passam pela sua vida e que já passaram ao longo desse ano, que está indo para o final, talvez muitas vezes, e você não fez nada, elas podem ir para o inferno porque simplesmente você não se importou em se conectar com elas? Talvez você está aqui nesse espaço de celebração e no campus online como aquele homem. Talvez você seja alguém como aquele homem etíope que está aqui nessa noite querendo conhecer Deus mais uma vez, vindo a uma igreja, assistindo uma celebração pelo nosso canal online. Talvez você seja esse homem e essa mulher que talvez já foi a tantos lugares, que talvez já procurou em tantas religiões, que talvez já assistiu, já foi a congressos, sei, leu livros. Mas essa é uma realidade. Na vida sempre existem pessoas em caminhos desertos procurando conhecer a Deus, na expectativa de conexões que transformem a sua história. E aqui vem o segundo princípio que esse texto ensina para nós, e que eu quero chamar a sua atenção. A história de Filipe eunuco, ela só faz sentido, ela só é contada milhares de anos depois, porque Filipe entendeu que conexões que transformam acontecem quando há sensibilidade e obediência à voz de Deus.
Essa é a segunda lição que esse texto me ensina. Conexões que transformam só acontecem quando há sensibilidade e obediência à voz de Deus. Se você observar o versículo 26, Filipe estava tocando a vida numa boa. Filipe estava cumprindo o ministério dele apostólico, como discípulo de Jesus, como apóstolo de Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de Jesus ter ascendido aos céus e ter dito para os discípulos, vão, preguem o evangelho, vão, espalhem, façam discípulos. Estava tudo indo muito bem. Mas a vida de Filipe é quebrada, a rotina do Filipe é quebrada, a agenda de Filipe é mudada. Quando no verso 26 o texto diz que um anjo do Senhor muda a direção de Filipe. Um anjo do Senhor muda a agenda de Filipe. Um anjo do Senhor muda a rotina de Filipe e diz, vá para o sul. Olha aí o versículo 27. O que o Filipe fez? O que está no versículo 27? Se levantou e partiu. O que você teria feito? Filipe poderia ter dito, Senhor, mas logo hoje. Hoje eu tenho compromisso. Hoje eu vou no mercado com a patroa. Não, hoje eu estou muito cansado. Eu trabalhei demais essa semana, Senhor. Amanhã, quem sabe? Amanhã eu posso ir, mas hoje não. Hoje a minha agenda está cheia. Hoje eu não tenho tempo para isso. Hoje está quente demais, hoje está frio demais. Não, hoje é jogo do Coringão. Hoje é final da Libertadores, misericórdia. Né? Você... hoje eu tenho que ver aquele filme, hoje eu vou maratonar. Hoje eu vou dormir, hoje eu não posso. O que me chama a atenção nesse texto é que Lucas diz claramente, quando o anjo do Senhor disse para Filipe, vai para o sul, o texto diz, ele se levantou e partiu. Obediência, disponibilidade. Como se isso não bastasse. Quando ele chega lá, e Deus não dá ordem clara, porque talvez você diga assim, pastor, mas se um anjo aparecesse para mim, eu iria. Iria mesmo? Você iria mesmo? Talvez você iria sair correndo. Ai meu Deus do céu, fantasma. O texto diz que um anjo aparece e ele só dá metade da orientação. Vai para o sul, por uma estrada deserta. É o que está aí no texto. Ele vai deixar muito claro. Se levanta, vai para o sul, para uma estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Ponto. Ele não disse para quê, para quem, para quando. Para de dar desculpa para Deus. Mas eu não sei, eu estou sentindo no coração. Deixa eu dizer para você, o negócio de sentir no coração é o anjo do Senhor. Pressentimento, cristão não tem pressentimento, ele tem direção do Espírito Santo de Deus. Cristão não tem eu acho, ele não acha. Se ele está conectado com Deus, ele tem que estar sensível à voz de Deus. Não precisa aparecer um anjo, eis que te digo, saradão, crossfit. Tem gente que está esperando aparecer um anjo, saradão, crossfit, com voz de Celso, Paulo Lima, eis que te digo, Jeová me mandou. Não precisa. Talvez o Senhor está falando com você num pressentimento, naquela coisa que você bate o olho, que você lembra de alguém. De repente aquele sujeito que você não fala desde 1712, ele manda um WhatsApp, você está bem, você diz, ai nossa, não fala comigo, credo. Talvez seja alguém que o Espírito de Deus está te dizendo, é com ele, vai nessa direção. Você lembrou de alguém, liga. Manda uma mensagem de WhatsApp. Você encontrou alguém, você pensou em alguém, talvez seja o Espírito Santo de Deus, dando uma direção para você, dando uma orientação para você, dando a possibilidade de você ser usado como alguém que vai produzir uma conexão que vai transformar a vida dessa pessoa. Não fique esperando receber a mensagem pronta. Não ache que Deus vai dar para dizer para você o dia, a hora, a data, o lugar. Vá para aquele lugar que vai ter um sujeito de 1,80 m, barrigudinho, com uma cicatriz no rosto, olho azul, né, puxa de uma perna, sei lá o quê, com a camisa do Corinthians. Não acha que Deus vai dar detalhe desse jeito. Não, ele pode até dar. Mas porque ele não diz, ele diz para Filipe, Filipe, desce para o sul, a estrada deserta, que vai de Jerusalém para Gaza, ponto. Filipe podia dizer, Senhor, para quê? Fazer o que lá? Vai demorar? Quanto tempo? Quem que vai estar lá? Sabe, conexões que transformam acontecem quando você está sensível, está disposto a obedecer à voz de Deus. Porque à medida que você está sensível, você obedece, Deus vai revelando o plano dele, Deus vai te mostrando a próxima etapa, Deus vai te dando a estratégia. Porque tem gente que fica assim, mas eu não sei, tá pastor, eu até assim, lembrei de alguém, até agora, no meio da pregação, eu lembrei de alguém, mas o que eu vou fazer depois? Vai até lá, porque Deus vai dizer no caminho. Faz o contato que Deus vai te dar a estratégia. Manda mensagem de WhatsApp, dá o telefonema.
Tira esse caranguejo do bolso e paga o almoço para a pessoa. Toma iniciativa, mas faz alguma coisa em nome de Jesus. Porque o texto diz que quando Filipe se levanta e vai, olha o versículo 9. Quando ele chega lá, ele diz: e agora? Estou aqui na estrada. E se era uma estrada deserta, não devia ter muito movimento. Você imagina a cara de Filipe? Ele obedeceu, o anjo do Senhor veio, falou com ele, e ele chega na estrada deserta. E como é que é uma estrada deserta? Qual é a característica de uma estrada deserta? Ser deserta. E o que uma estrada deserta tem? Nada. Quanta gente tem numa estrada deserta? Nenhuma. Você imagina a cara de paisagem de Filipe? Eu fico imaginando. Ele está debaixo de uma direção de Deus, de uma palavra de Deus, uma voz de Deus, e ele chega na estrada deserta. E agora? Estou aqui. Mas é interessante quando você está sensível à voz de Deus. E quando você obedece a Deus, Deus continua a falar com você. Mas é só quando você dá o primeiro passo. É só quando você está sensível, só quando você obedece. O texto diz que quando Filipe chega lá, o Espírito, não precisa mais de anjo, não precisa mais de um porta-voz direto. Ele está tão sensível, porque aquilo que às vezes você chama de voz da consciência, pressentimento, sei lá o quê. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, ele não precisa mandar mensageiro interno, ele fala dentro de você, dentro da sua alma. Ele fala ao seu coração. E o texto diz que, o Espírito disse para Filipe: ei, se aproxime dessa carruagem que está vindo e acompanha. Já imaginou Deus dizer para você assim, ó, você vai naquela rua ali, naquela avenida da Boturuçu, quando passar um carro com a placa X tal, tararará, de cor tal, ele vai passar devagarinho, vai do lado dela correndo. O que você faria? Tá rindo, irmã? Tá rindo? Às vezes Deus vai mandar você fazer umas coisas assim. Agora Filipe não questiona, mas o texto diz que Filipe simplesmente fez o que Deus mandou. Ele foi sensível. Talvez não fizesse nenhum sentido. Ir para uma estrada deserta não fazia nenhum sentido, porque lá não tem nada nem ninguém. Numa estrada deserta, o único carro que passa, ele dissesse: olha, para o carro, cumprimenta a pessoa, entrega um folheto, lê a Bíblia, fala de Jesus. Mas Deus diz: não, você só vai ficar do lado, né? Se aproxima e acompanha, mas não faz nada por enquanto. Não faz nada por enquanto. Sabe, o texto vai dizer que ele corre para a carruagem. Sabe, o que é interessante é que a sensibilidade de Filipe, a obediência de Filipe promoveram essa conexão. Sabe, onde é que Filipe encontrou o eunuco etíope? Não foi no templo, não foi em Jerusalém, não foi na celebração, mas se você olhar o versículo 27, Lucas é muito claro em dizer: no caminho, ele encontrou um eunuco etíope. Ele se levantou e partiu, e no caminho. Sabe, conexões que transformam, elas acontecem no caminho. Talvez você está esperando o seu marido, sua esposa, seu amigo, colega de trabalho vir num culto, vir no templo, no domingo, no evento, para encontrar Deus. Talvez Deus esteja dirigindo o seu coração, Deus esteja falando ao seu coração, Deus esteja dando oportunidades. E existem pessoas que estão passando pelo seu caminho, e caminhos desertos, desejosas de encontrar Deus. Em nome de Jesus, entenda que conexões que transformam acontecem quando há sensibilidade e obediência à voz de Deus. Não foi no templo, mas foi no caminho. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus disse para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas aonde? Lembra para mim? Jerusalém e ponto. Não, Jerusalém, Judeia, Samaria e até Remelino Matarazzo, que é os confins da terra para eles. Ué, os confins da terra somos nós. Para quem tem Jerusalém? Agora onde é que o povo ficou? Em Atos 1:8 Jesus disse: vocês devem fazer discípulos até os confins da terra. A igreja ficou só em Jerusalém, reunia em Jerusalém, cantava em Jerusalém, servia em Jerusalém. Guarde uma coisa no seu coração: por causa da desobediência, Atos capítulo 1, versículo 8, Deus permite Atos capítulo 8, verso 1. Porque se você observar Atos capítulo 8, verso 1,
o texto diz que se desencadeia uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Sabe, talvez Deus esteja falando no seu coração, Deus esteja te dando oportunidades de encontrar pessoas no caminho, de fazer conexões no caminho, de ser instrumento para Ele no caminho, de fazer parte de um pequeno grupo, de fazer uma conexão com alguém. O que você está esperando para estar sensível e ser obediente ao que Deus está falando para você? O que você está esperando acontecer para sair dessa zona de conforto, de acomodação e de preguiça? Para ser obediente à voz de Deus? Sabe, Deus nos envia para sermos agentes de transformação do caminho, não no templo. Você não vai ser um instrumento de conexões que transformam, vindo uma vez por semana num lugar de culto e adoração. Deus pode até te usar, mas as pessoas estão no caminho. Elas estão no caminho, porque encontros de transformação acontecem no caminho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por quem você passou no caminho esse ano? Por quantas pessoas sem Deus, procurando Deus, você passou no caminho esse ano? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que transformação a sua vida produziu na vida dessas pessoas? Filipe foi sensível. Filipe foi obediente, não fazia sentido, não tinha lógica para um caminho deserto, não tinha lógica ficar caminhando do lado de uma carruagem, mas foi o que Deus mandou fazer. Talvez para você não tenha lógica fazer parte de um pequeno grupo, talvez não tenha lógica abrir a sua casa para receber gente, talvez não tenha lógica convidar alguém para ir numa reunião na casa de alguém, talvez não tenha lógica começar a compartilhar alguém de Jesus, talvez você ache que não faz sentido nenhum, mas se você quer ser um instrumento de uma conexão que transforma, em nome de Jesus, seja sensível e obedeça a voz de Deus. Por quantas pessoas você passou no caminho esse ano? Que transformação sua vida produziu na vida dessas pessoas? Pode deixar, não tem nenhum problema. Vamos lá, amigão. Esse, dá a mão aqui pro tio. Olha, 57 anos, quando eu era mais novo era mais fácil. Achou! Viu? Por isso que eu falei que é 57 turbo. Ai, irmão, eu já fui mais forte. Na juventude foi mais fácil. Isso. Deixa ele lindo. É assim mesmo, vai ser pastor, eu acho. Gosta de púlpito. É a segunda que tem gente que morre de medo de vir aqui, né? Tem gente que você falou assim, chama lá na frente. Não, pelo amor de Deus. É a segunda que ele vê. Se ele vier a terceira, ele pede música no louvor. É benção, deixa ele vir, deixa ele à vontade. Deixa ele, é só cuidar. Mas sabe, é importante ter essas conexões. A gente estava ouvindo a história do André. E foi muito interessante quando eu vi a história do André, estava ouvindo o vídeo essa semana, na belíssima edição de trabalho que o Gabriel fez com todos esses vídeos. Por que o André está aqui hoje? Não sei se você percebeu, né? O André estava em 3 dimensões. Ele estava no vídeo, depois dividiu o vídeo. E ele ainda trouxe o púlpito. Por que o André está aqui hoje? Porque um dia, e eu lembro, me chamou a atenção quando ele começou a contar a história. O Zinho e a Marisa, que eram seus vizinhos ali, se conectaram com ele. De alguma maneira Deus disse, olha, chama aquele sujeito lá. Ah, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. De alguma maneira convida, se conecta. Arruma um jeito de se conectar. Sabe, eu estava vendo esses vídeos esse mês. E alguns deles me lembraram de histórias muito boas, como do Francisco, do Chiquinho, do Sandro e da Andréia. E quando eles às vezes citaram a conexão que nós tivemos, foi porque eu fui sensível e obediente. Não tinha um plano, não tinha um sermão, não tinha estratégia, não fazia a mínima ideia do que Deus ia fazer depois. Mas com o Sandro e com o André, Deus mandou e eu recebi de Deus de alguma maneira que era para orar pelos meus vizinhos. E eu comecei a orar pelos meus vizinhos. E a história alguns já conhecem. Um dia o Sandro me parou na rua e o resultado está aí. Sabe, um dia eu achei estranho, né? Uma pessoa que frequentava um pequeno grupo na minha casa, o marido dela só vinha trazer ela no portão e ir embora. E algo me incomodou, dizer, eu preciso me conectar com esse camarada, eu preciso me conectar com esse sujeito. Então eu sempre fazia questão de ir na porta, cumprimentar, brincar, falar com ele e dizer para ele alguma coisa, me conectar. Eu não sabia o que aconteceu, eu não sabia quem ele era, não sabia o que ele tinha feito. Mas sabe, conexões que transformam, elas acontecem quando há sensibilidade e obediência à voz de Deus. Você talvez hoje esteja aqui à procura de conhecer Deus. Pelo fato de estar aqui no campus online, deixa eu dizer para você, você já está sensível à voz de Deus. Talvez você seja como esse eunuco etíope.
Por que essa conexão? E o Gabriel falou muito bem sobre isso. Conexões são uma via de mão dupla. Não é só com quem tem que se conectar. Talvez você está visitando a gente, você está no campus online, e mais uma vez está assistindo, participando do culto, mais uma vez está visitando a gente. De alguma forma, talvez você nem saiba. É porque você está sensível à voz de Deus. Porque de alguma forma o Espírito de Deus está incomodando você, está atraindo você, não para uma igreja, não para uma religião, mas para o encontro e com o relacionamento com Ele. Aquele homem eunuco etíope só estava ali naquele momento, porque de alguma forma que a gente não sabe, ele resolveu, numa religião diferente, numa cultura diferente, num país diferente, ele resolveu ser sensível e procurar Deus da forma como ele sabia. Ele foi na cidade, ele leu o livro. Talvez você esteja aqui nessa noite, talvez você esteja aqui no campus online, mais uma vez, e achou que só está vindo num culto, assistindo uma pregação, participando de uma celebração. Ei, mas deixa eu dizer, Deus está chamando você, Deus quer se conectar com você, Deus quer transformar a sua história. E o fato de você estar aqui, o fato de você estar participando online, o fato de você assistir essa palavra gravada, significa de que de alguma forma Deus está atraindo você para Ele. Mas a terceira e última coisa que eu quero dividir com você nessa noite é que conexões que transformam só são possíveis quando há disponibilidade e proximidade. Primeiro, tem muita gente no caminho, em estradas desertas, que estão procurando conhecer a Deus, que passam pela minha vida e pela sua vida o tempo todo. Segundo, a gente precisa estar sensível e ser obediente. Pare de dar desculpa. Pare de querer resposta pronta. Pare de dizer o que eu vou fazer, como que eu vou falar, o que eu vou testemunhar. Obedeça. E no tempo certo Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar o meio, Deus vai te dar o recurso, Deus vai te mostrar o que fazer. Simplesmente obedeça. Mas em terceiro e último lugar, o texto diz que isso só é possível, a conexão que transforma só é possível quando você estiver disponível e pronto a se aproximar. Se você observar o texto diz que quando Deus fala para Elias, para Elias não, Elias sai daqui, para Filipe, é o calor. Quando ele fala para Filipe, chega perto do carro, se aproxima e caminha do lado. O texto diz que Elias, você imagina a situação? Você imagina o que o sujeito podia pensar? Se ele era um cara poderoso, se ele era rico, se ele cuidava dos tesouros da rainha da Etiópia, você acha que ele estava sozinho? Você acha que era um carrinho, uma carrocinha mais ou menos? Você acha que ele estava dirigindo sozinho? Provavelmente tinha gente, tinha uma escolta. Era um tipo de carruagem que intimidava de alguma maneira. Eu imagino quando ele começou a chegar perto, teve gente que começou a olhar feio e falou, quem é esse doido? É trombadinha, vai roubar. Fica de olho nele, é assalto. Hoje você não fica assim, não começa a chegar gente do seu carro? Mas o texto diz que Filipe, ele venceu as barreiras e ele se aproximou. É por isso que nós temos grupos pequenos aqui. É por isso que existe pequeno grupo. Porque num culto como esse, ainda mais num calor desse, você não quer se aproximar de ninguém. Você está na cadeira assim, encosta já. É difícil, hoje nesse calor, é difícil até abraçar. Hoje é aquele dia para ser assembleano, né? É bom ser assembleano. Como é que é assembleano? Pai do Senhor, irmão. É cumprimentar só no Pai do Senhor. Batista gosta de abraçar, de beijar, de pegar, né? Assembleano também, assembleano gosta de dar um Pai no Senhor. Hoje é dia de falar assim, Pai no Senhor, irmão. Você aí, tu no teu cantinho e eu no meu. Hoje está nesse calor que está. Mas mesmo com ar-condicionado, com tudo ligado, é difícil você parar, você sentar, você conversar. O texto diz, o versículo 29, que o Espírito deu uma ordem para Filipe e disse assim, aproxime-se e acompanhe. Aproxime-se e acompanhe. E o que me chama a atenção no verso 30, é que o texto diz que quando Filipe se aproxima e acompanha, qual é o primeiro sentido que Filipe usa? O que acontece em seguida? Olha no verso 30, por favor, enquanto eu bebo água. Ele é capaz de ouvir. Porque não dá para ouvir de longe. Não dá para sentir de longe. Não dá para enxergar detalhes de longe. O texto diz que quando ele está disponível a se aproximar, ele consegue ouvir e perceber a dúvida daquele homem. Ele consegue perceber a angústia daquele homem. Ele consegue perceber que existia alguém ali atrás daquela carruagem, daquela ostentação.
Existia alguém que estava procurando conhecer Deus. Reconexões que transformam só são possíveis quando você se dispõe a estar perto. E não dá para fazer isso numa celebração com 150, 200, 300, 400 pessoas como nós devemos ter nos nossos musicais de Natal. É preciso estar perto durante 1h30 na semana, 2 num grupo pequeno. É preciso gastar tempo. É preciso estar disponível para ouvir, para falar, para rir junto, para chorar junto. Porque quando você ouve, você pode falar. Se você lê o desenrolar do texto, você percebe que quando ele ouve o homem lendo o profeta Isaías, o que ele faz? Ele fala. Quando ele ouve a dor e a necessidade do outro, isso abre a possibilidade dele criar um diálogo. Ele diz: você entende o que você está lendo? Olha como é que começa a conexão. E o homem diz para ele: como eu posso entender se ninguém me... Como é que eu vou entender se ninguém se conectar comigo? Como é que eu vou entender? E você pode imaginar, ele tinha estado em Jerusalém. Por quantos cristãos ele não passou em Jerusalém? Por quanta gente que amava a Deus ele não passou lá em Jerusalém? Talvez ele participou de uma celebração como essa. Talvez ele viu um coral muito bonito, uma banda muito bonita. Talvez muita gente passou por ele e disse: Pai do Senhor, boa noite, seja bem-vindo, e só. Mas ninguém se aproximou. Ninguém se conectou. Ninguém se interessou. Ei, meu irmão, guarde esse nome de Jesus. Conexões que transformam só são possíveis quando há disponibilidade para se aproximar. E o restante da história você conhece. Eles começam a conversar. Ele começa a falar de Jesus. E aquele homem então, que estava voltando para casa, ouvindo falar de Deus, entendendo alguma coisa de Deus, tinha até a palavra de Deus, mas não conseguia entender direito. Como é que termina a história? Felipe nem oferece. Ele diz: eu entendi. Tem água aqui. O que precisa para eu ser batizado? Felipe disse: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele não sabia nem de quem Isaías estava falando. Depois de um encontro de alguns minutos, de 1 hora talvez, 1h30, talvez como acontece num PG, a vida de um homem foi mudada, a vida de um homem foi transformada. Alguém que estava voltando para casa, simplesmente conhecendo um Deus diferente. Ele declara, e esse é um texto belíssimo que eu gosto demais. Ele declara e diz de uma maneira muito clara, verso 37, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Conexões que transformam só são possíveis quando há disponibilidade para estar próximo. Sabe, eu quero matar sua curiosidade agora. Alguns de vocês receberam uma bolinha de ping-pong. Quem recebeu a bolinha de ping-pong? Alguns receberam. Pegue a sua bolinha. Eu quero fazer um exercício com você e um teste. A única coisa que você pode fazer é ficar de pé onde você está. Deixa eu beber a água toda. Glória a Deus. Você pode, quem está com a bolinha, fica de pé. Você não pode dar um passo para frente. Você não pode sair de onde você está. Tem mais bolinha aí? Não? Foram todas? Foram todas. Isso. O exercício é o seguinte. Eu vou contar 1, 2, 3, já. Calma. No já, da onde você está, você vai atirar sua bolinha e vai tentar jogar dentro da minha caneca. Simples assim. Simples. Só Jesus na sua vida mesmo. De onde você está, você recebeu a bolinha. Quando eu falar o já, você vai jogar ao mesmo tempo. Da onde você está. Não pode dar um passo para frente, não pode mudar de lugar. Você tem que tentar acertar. Eu vou até facilitar, para não dizer que eu sou ruim. Daí, quando eu falar o já, 1, 2, 3, no já, vocês vão ao mesmo tempo jogar a bolinha. Preparados? Todo mundo com a bolinha? Mão estendida aí. 1, 2, 3 e já! Ai! Vixe! Mais alguém? Ixi! Quem mais? Passou longe. Alguém mais quer tentar? Passou perto. Boa tentativa. Quem mais? Se caiu no chão pode tentar. De onde a bolinha está? De perto não. Opa, bateu na trave. Alguém mais?
Dou-lhe uma. Ai! Deus te abençoe, irmão. Não sei quem foi, mas eu entrego você para Jesus. Essa é a sua chance de acertar o pastor e ele não botar você em disciplina. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Nem roubando. Ó, deixa eu dar o resultado final. Não tem nenhuma bolinha aqui, a não ser a minha. Eu consegui. E vocês não. Porque a minha bolinha é ungida, a minha bolinha é a bolinha pastoral. É a bolinha da unção. É porque eu tenho mais poder, eu tenho mais mira. Por que eu consegui e vocês não? Hã? Porque tem coisa que a gente só consegue se está perto. Pode sentar. Jesus não mandou ir falar, proclamar, declarar. Jesus mandou: vão e façam discípulos. Fazer discípulos só é possível quando você está perto. Fazer discípulos só é possível quando você se conecta. Fazer discípulos só é possível quando você se aproxima. Não adianta jogar, falar, lançar, arriscar. Aí eu falei, eu convidei, eu orei. Essas coisas são legais, mas elas dificilmente atingem um alvo. Sabe, você está aqui nessa noite, e a palavra que eu quero dizer para você é a seguinte: conexão que transforma só é possível quando você se aproxima de alguém. Conexão que transforma só acontece quando você sai do meio da multidão e você fala um monte de coisa, canta um monte de coisa, diz um monte de coisa aqui lá fora e tudo bem. Mas dificilmente isso vai transformar a vida de alguém. Dificilmente isso vai impactar a vida de alguém. Dificilmente isso vai... Sabe, você precisa estar disponível. Você precisa estar disposto a se aproximar, a chegar perto, a ter o cuidado, a não ter pressa e a minimizar a possibilidade de dar errado. Percebe que se eu jogasse talvez muito forte, ela podia quicar e sair. Eu tive o cuidado de, para não passar vergonha, para não errar, colocar a bolinha bem de perto, ficar com a mão aqui. Não sei se você percebeu isso. Que eu podia, mesmo estando perto, só jogar a bolinha. Ela podia bater e sair. Mas eu tive cuidado para atingir o meu objetivo. De estar perto, pegar a caneca e colocar a bolinha dentro. Sabe, não tem nada melhor do que uma conexão, do que um pequeno grupo para fazer isso. Do que eu encontro numa casa, num ambiente seguro, durante 1h30, 2, onde você conversa sobre, você compartilha. Ou talvez num almoço, numa refeição lá na empresa, ou na escola. Ou talvez uma troca de mensagens. Sabe, a pergunta que eu quero fazer para você é a mesma que estava no vídeo do André. Por que você ainda não faz parte de um pequeno grupo? Sabe, talvez você esteja aqui como aquele eunuco etíope hoje. Não tem nada melhor do que se aproximar de alguém, não tem nada melhor do que se conectar com alguém. Não tem nada melhor do que ser usado por Deus para produzir uma conexão que pode transformar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque no final das contas, a sua vida também é transformada. A sua história também é transformada. A sua experiência com Deus também é transformada. Quando você percebe que Deus pode usar até você para transformar a história de alguém. Deus pode usar até você para mudar a vida de alguém. Sabe, não há nada melhor do que se entregar a Jesus, se aproximar dele, fazer parte da família de Deus. E talvez você esteja aqui como aquele eunuco etíope. Talvez você esteja aí no campus online, eu estou sem o meu celular aqui, mas você está aí, já frequentou vários cultos, assistiu, está aqui. E talvez seja como esse homem procurando conhecer a Deus. Deixa eu dizer para você, ele está aqui. E a nossa mensagem que nós cremos é que ele amou você de uma tal maneira. E é isso que estava em Isaías, isso que está nos profetas, isso que está no Evangelho, é isso que nós cremos. Ele amou você de uma tal maneira que ele deu o único filho dele, Jesus, para morrer no seu lugar, para pagar o preço do seu pecado. E você não precisa dar o seu dinheiro, você não precisa mudar a religião, assim, o ritual. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa crer que ele é o Filho de Deus, que ele amou você, que ele deu a vida por você.
que Ele venceu a morte por você e que Ele está vivo hoje para cuidar da sua vida. E tudo que você precisar mudar depois, é Ele que vai dizer para você, Ele que vai libertar você, Ele que vai restaurar você. Sabe, talvez nessa noite, deixe-me dizer para você que está aqui do outro lado, talvez como esse eunuco etíope. Você conhece Deus, você ouve falar de Deus, mas você ainda não tem uma experiência com Deus através de Jesus. Eu quero ser Felipe na sua vida, apesar de não te conhecer, mas talvez o primeiro passo. Será que você hoje não quer fazer como aquele eunuco? Porque é uma via de mão dupla. Ele convidou Felipe, e depois que ele entendeu o que Felipe falou, e talvez você já tenha ouvido várias vezes a gente pregando, falando num pequeno grupo. Mas o texto diz que ele disse: o que está faltando? Eu quero Jesus, eu quero conhecer a Deus, eu creio que Jesus é Filho de Deus. Talvez hoje você queira se aproximar de Deus através de Jesus e queira entregar a sua vida a Ele hoje. Talvez você quer fazer ou voltar a fazer parte da família de Deus, num grande grupo como esse, num pequeno grupo. Esse é o meu primeiro apelo para você. Você que está no campus online, talvez você que está aqui com a gente hoje, que ainda não faz parte da igreja de Jesus, que ainda você já conhece Deus como aquele homem. Você vem dos lugares, aqui ou em outros, onde adora a Deus, você assiste esse canal online ou outros, mas você ainda não tem uma experiência com Deus através de Jesus. A minha pergunta para você hoje: você quer se aproximar de Deus? Você quer fazer uma conexão que vai transformar a sua vida com esse Jesus? Quero muito orar por você. Levanta a sua mão bem alto em nome de Jesus, se esse é o seu caso. Jesus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer pela primeira vez dizer: bom, eu quero mais do que conhecer a Deus, eu quero mais do que frequentar lugares onde falam de Deus, cantam de Deus, eu quero me conectar com Deus através de Jesus. Eu quero fazer isso hoje. Você está no campus online? Diga aí: eu quero me conectar com Deus, eu quero me conectar com Jesus. Nosso time do campus online vai receber você aí. Mas tem mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer se conectar com Jesus, quer ter essa conexão que vai transformar a sua história? Levanta a sua mão bem alto. Eu vou orar por você, eu não vou insistir, a gente não vai cantar agora, mas eu queria perguntar isso a você. Você entendeu? Talvez você está numa estrada deserta, num caminho deserto. Jesus te abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Jesus te abençoe. Você está procurando Deus, nós estamos aqui para te ajudar. Nesse grande grupo, depois do final nós vamos estar ali num grupo menor, tem uma turma que está ali te esperando. Nós vamos te encaminhar para um grupo pequeno que vai cuidar, vai caminhar com você semana a semana, sem nenhum compromisso, a não ser dizer para você quem é Jesus e como Ele transformou a nossa história, como André e outras pessoas colocaram aqui ao longo desse mês. Mas você precisa querer. Alguém tem uma terceira pessoa? Não vou insistir, só quero dar a você a oportunidade. Se você está no campus online, escreva aí: eu quero me conectar com Deus, eu quero me conectar com Jesus. Tem uma terceira pessoa? Jesus te abençoe, bendito seja o nome do Senhor. Jesus te abençoe, glória a Jesus. É sobre isso, é sobre religião, não é sobre templo, não é sobre pastor, é sobre uma experiência pessoal com Deus através de Jesus. É isso que nós queremos fazer, ser Felipe na sua vida. Nós queremos fazer o que Felipe fez, não só nesse grande ajuntamento, mas ao longo da semana, na sua disponibilidade. Explicar para você o que você não entende, mostrar para você quem é esse Deus, o quanto Ele te ama. Não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa teus vícios, tua religião, não importa o que o diabo fez, hein? O que importa é que Jesus te ama e Ele pagou o preço pela tua vida. E não há nada que possa separar você do amor desse Deus. Há uma quarta pessoa e eu termino aqui essa parte. Tem alguém mais que quer? Jesus te abençoe, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É assim. A conexão que transforma não é com a igreja, é com Jesus. É com Jesus. Essa conexão aqui é para te ajudar a conhecer Jesus, é para te ajudar a experimentar Jesus. Eu vou arriscar. Tem uma quinta pessoa que nunca disse que quer entregar sua vida, que quer se conectar com Jesus essa noite. Eu não sei se no campus online está tendo gente aí, o meu time de comunicação, por favor, responda aí, depois me passem aqui. Mas tem alguém mais? Tem uma quinta pessoa, eu vou terminar, eu sei que está muito quente, mas você está ouvindo, você está tendo um sentimento, tem alguma coisa me incomodando. Ei, é o mesmo Deus que incomodou aquele homem de longe, de uma cultura diferente para conhecê-lo, é o Deus que te trouxe aqui hoje, que te colocou nesse canal do YouTube. Ele quer transformar a sua história, Ele quer mudar a sua história, mas você precisa fazer como aquele homem, você precisa crer que Jesus é Filho de Deus e querer se conectar com Ele. Tem alguém mais? E eu quero orar por você, quero fazer uma oração por você antes da gente terminar. Tem alguém mais? Então eu quero convidar todos vocês a ficarem de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você que levantou a sua mão, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deixa eu pedir um favor a você, bem rapidinho. Você que levantou sua mão, você podia vir aqui à frente? Pastor Ana e Pastor Renan vão receber você aqui. Vocês 4 que levantaram a mão, bem rapidinho. A gente só quer dar um abraço em você e orar por você. Você vai voltar para o seu lugar e eu vou terminar a palavra que eu tenho aqui. Os 4 que levantaram a mão, só para isso. Conexão não precisa de abraço, precisa de olho. A igreja de Jesus é o corpo. O corpo tem braço, tem olho, tem sorriso. Aí, olha que coisa linda. Ei, Jesus abençoe vocês. Nós queremos orar por vocês. Queremos receber vocês dessa conexão. Vem cá, Bielzinho. Ajuda aqui, Biel. Isso. Gabriel, né? Bielzinho. Aleluia. Vamos orar por eles. Eu quero terminar essa palavra dessa noite. Você pode estender a sua mão sobre cada um deles que estão aqui na frente. Você que é a igreja de Jesus. É assim que ele faz. Conexões que transformam são produzidas pela presença de Deus e por gente que se dispõe a se aproximar, a interceder, a convidar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos cada uma dessas vidas aqui, assim como aquele homem que estava tentando te conhecer e através de Filipe ele entendeu que o Senhor o amava através de Jesus, o teu filho. Esses 4 queridos e queridas, essas 4 queridas estão aqui nessa noite declarando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor da vida delas. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma conexão que transforme a história dessas 4 queridas. Deus, marca a vida delas com o teu Espírito Santo, de uma forma que elas não tenham dúvida de que elas pertencem ao Senhor. Deus, escreve o nome delas no livro da vida, de onde jamais sairão, e acampa os teus anjos ao redor de cada uma delas, em nome de Jesus. E nos ajuda como igreja a nos conectarmos. Nos ajuda, Deus, nos tira da nossa zona de conforto e faz nos aproximarmos, saber quem são ainda hoje, pegarmos o nome, nos interessarmos. E não só elas, mas quem sabe pessoas que o Senhor trouxe para a nossa mente, para o nosso coração hoje. Deus, eu não tenho dúvida que assim como o Senhor estava preparando aquele eunuco etíope para Filipe, o Senhor está preparando pessoas para nós essa semana. O Senhor está colocando nomes, imagens, memórias no nosso coração agora e está trazendo, porque o Senhor está preparando no caminho essa semana gente com quem nós vamos nos conectar e o Senhor vai produzir transformação na vida delas. Então, Deus, que em nome de Jesus o Senhor nos mova, o Senhor nos direcione, o Senhor tire o medo, a preguiça, a desculpa, o cansaço, mas nos mova, Pai, para que sejamos agentes de conexões que transformem vidas para a glória do nome do Senhor. Nós nos alegramos, nós celebramos com essas queridas que passam a fazer parte da família do teu corpo aqui na terra, e na honra toda a glória sejam dadas ao Senhor e ao teu Espírito que as conectou com o Senhor, e a partir de hoje no Espírito as conectou conosco, em nome de Jesus, amém. Olhem para lá, essa é a nova família de vocês. Sejam bem-vindas à família de Jesus. Deixa eu terminar e dizer para você uma última coisa. Sabe como é que o texto termina? Verso 39: o eunuco não viu mais Filipe, mas cheio de alegria seguiu o seu caminho. Sabe, às vezes oportunidades de conexão que Deus te dá serão únicas. O eunuco nunca mais viu Filipe, mas aquilo mudou a história dele. Não perca as oportunidades que Deus vai te dar nesses últimos 31 dias. Talvez você perdeu todas até agora, mas você tem 31 dias, e talvez algumas delas vão ser oportunidades únicas. Quanto a Filipe, o texto diz que ele apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades por quais passava. Filipe continuou a promover conexões que transformam. Então guarde uma coisa: você vai sair desse lugar nessa noite, desse grande ajuntamento. Foi bom. Você crê que Jesus esteve aqui, amém? Mas tem muita gente no caminho que não esteve aqui, talvez nunca vai estar, mas com quem você vai poder se conectar. E se o Espírito Santo de Deus mandar um anjo, te dar um pressentimento, um arrepio, seja lá o que for, meu irmão, mas se Deus colocar alguém no teu caminho, esteja sensível, obedeça e faça um esforço às vezes gigantesco para se aproximar. Você vai ouvir, você vai perceber, Deus vai te mostrar o que fazer.
Essa canção que a gente vai cantar para terminar diz o seguinte: nós somos o teu povo, somos a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, nós somos o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo o coração. O Senhor é o pão para o faminto, é a força para o aflito. Mas guarde isso: nós somos teus pés e tuas mãos. A tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre o teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Eu creio que as pessoas por quem você vai passar vão ver o poder do grande Rei. A pergunta que você precisa responder é: duas frases dessa canção. Diz assim: faça a tua vontade através de nós, nós somos os teus pés e as tuas mãos. Minha pergunta é: será? Será que você é os pés e as mãos de Jesus? Será que você quer mesmo que a vontade do Senhor seja feita? Talvez a resposta seja a uma outra pergunta: por que você não faz parte de um pequeno grupo? Por que você não está num grupo menor, para atrair pessoas com quem Deus vai te conectar, com outros 5, 6, 7, 8 ou 10, para conectá-las com Jesus e permitir que Deus transforme histórias, como conectou nessa noite, como transformou nessa noite? Pensa sobre isso. Não perca as oportunidades dessa semana, e que Ele te dê histórias para contar, não do que os outros fizeram, mas do que Ele fez através de você. Que Ele te abençoe.